Olá a todas e todos! Em mais um episódio que conversa com personalidades que pesquisam e ou fazem parte da cultura em geral, hoje tenho a honra de entrevistar Cláudio Manuel, membro do grupo de humor Caceta e Planeta e diretor de documentários diversos, de personalidades do nosso meio cultural até casos conhecidos da história recente do país. Nesse papo falamos, óbvio, de Caceta e Planeta, seu legado no humor, episódios marcantes, sua forma de conseguir depoimentos de seus entrevistados nos documentários e programas que dirige, além de seu projeto recente sobre o dramaturgo Nelson Rodrigues, que está prestes a ser lançado. Foi uma conversa muito legal que eu acho que você, que está se prestando a ouvir, vai gostar também. Então, ouça aí! Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. Cláudio Manuel é diretor, roteirista, humorista e membro do grupo Caceta e Planeta. Ele iniciou no humor na revista Caceta Popular, que com a junção com a equipe do jornal Planeta Diário, se tornou o Caceta e Planeta. Com seus colegas do grupo de humor, estreou na TV escrevendo para o programa de TV Pirata, na TV Globo, em 1988. Depois, também com Caceta e Planeta, fez, também na Globo, o programa Dores para Maiores, em 1991. E a partir de 1992, tiveram um programa próprio, o Caceta e Planeta Urgente, que ficou no ar até 2010, além de outros projetos paralelos que o grupo tocou, como livros, discos e filmes. Estreou como diretor com o documentário Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que Dei, lançado em 2009, ao lado de Michael Langer e Calvito Leal, que conta com detalhes a história de ascensão e queda do músico Wilson Simonal, e que foi escolhido como o melhor documentário do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A partir desse trabalho fez outros como diretor, como os filmes Tá Rindo de Quê? E Rindo à Toa, Humor Sem Limites, que aborda o humor brasileiro, Chacrinha, Eu Vim Para Confundir e Não Para Explicar, sobre o comunicador Abelardo Barbosa, a série documental Meu Amigo Bussunda, sobre seu colega de Caceta e Planeta, que faleceu em 2006, e Isabela, o Caso Nardoni, que aborda a tragédia da criança Isabela Nardoni. Ainda na TV Globo, dirigiu e conduziu o quadro O Que Vi da Vida, do programa Fantástico, em que diversos artistas deram depoimentos sobre fatos de suas vidas que até aquele momento não haviam abordado publicamente. Agora está próximo de lançar uma outra série documental sobre o dramaturgo Nelson Rodrigues, chamado Nelson × 4. Ele trabalha bastante, mas conseguiu reservar um tempinho para falar comigo. E é essa conversa que você ouve agora. Salada Cultural. Conversa agora com Cláudio Manuel, humorista, roteirista, diretor e Caceta e Planeta. Cláudio, muito obrigado por reservar esse tempinho para falar comigo. Eu que agradeço o convite, sempre bom bater um papo. Vamos lá. Primeiro, eu queria que você contasse o início no ramo do humor, entre aspas, né? Na revista Caceta Popular. Eu queria saber como surgiu o convite para fazer parte da revista. Você fazia engenharia na Federal do Rio de Janeiro, né? Não. Quem fazia engenharia era o Marcelo Hélio Beto. Eles lançaram um fanzine, na época uma impressão totalmente tosca, e basicamente um jornalzinho de humor que tratava dos temas da engenharia da UFRJ, tipo questões zoando com o professor, com o movimento estudantil, com a falta de mulher na engenharia, e essa era o mote ali que eles lançavam intramuros. Aí eles três, em algum momento, decidiram ampliar a coisa, não ser mais um jornal, digamos assim, doméstico, e passar a ser um jornal uma publicação de humor normal. Aí que passamos a ser um jornalzinho, tabloide, no formato tabloide, como foi lá todos os outros naquela época, o próprio Planeta que veio depois, o Pasquim antigamente, então aquele jornal formato tabloide, com publicação completamente eventual, quando a gente juntava um dinheiro, vendia bônus, umas coisas que fazia festinha, publicava e com o dinheiro da venda fazia o próximo, né? Aí ficamos nessa que eu chamo de pré-amadorismo. Alguns anos, eu e o Bussunda fomos chamados para entrar em 1980 nesse grupo aí. Eu fazia engenharia na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. O Bussunda fazia comunicação, mas nem eu nem ele nos formamos, foram os três lá que se formaram. E aí, em 80, fui convidado para integrar o grupo Caceta Popular,
E começamos a fazer esse jornalzinho, vendia de bar em bar, vendia na praia, vendia um negócio de uma forma totalmente underground, um abraço. E ficava naquela, teve gente até que entrou do grupo e saiu, porque não teve, digamos assim, o timing não foi favorável, né? As pessoas pagassem os boletos, suas coisas. Então, quem sobreviveu a esta fase mais dura, né, ficou. Né? Então, em 84, o Planeta Diário surgiu nas bancas já, com grande, assim, fez muito barulho, muita coisa. A gente ficou meio com raiva, porque achava meio imitação da gente. A gente conhecia eles conheciam a gente, por isso que a gente achava imitação. E ao mesmo tempo, a gente passou a ser meio, sei, que nem o Planeta Diário, quando a gente ia mostrar o jornal, porque eles aconteceram muito mais. A gente estava naquele âmbito de mão em mão, e eles já tinham distribuição nacional, em banca, já saindo reportagens nos jornais sobre eles e tudo. E aí a gente ficou nessa dúvida, né, do que fazemos agora. Ou a gente encerra, porque não dá para... já não éramos mais a novidade, o ineditismo, porque o jornal, só para contextualizar, o jornalzinho de humor daqueles tempos eram muito ainda focados como o Pasquim, que foi ficando ao longo da sua história cada vez mais um jornal de oposição e menos de humor. Assim, primeiro ao regime militar e depois com a redemocratização, eles se fracionaram lá nos candidatos que eles apoiavam, do MDB, do PDT, o diabo, mas ficou basicamente um jornal sobre política. A gente queria fazer uma coisa mais anárquica, uma coisa que você jogasse para todo lado, inclusive contra lados que você era meio até simpático, né? Tipo o próprio movimento estudantil, a própria galera que lutava, né, contra a ditadura, a gente sacaneava também, porque era visto assim, pô, mas vocês estão fazendo o serviço do inimigo, né? A gente falou, pô, mas se vocês não aguentarem uma piada, o inimigo vai ganhar de lavada, né? Todo mundo, ou se você não aguenta uma piada, quanto mais, né, tapa, cachação, entendeu? Então, a gente seguiu nessa aí explicando só no contexto, eu estou gripado, só para vocês entenderem aí que estão ouvindo. E aí a gente foi na mesma editora, resolvemos, se não podemos vencê-los, vamos nos unir a eles. Fomos na mesma editora do Planeta Diário perguntar se eles não queriam uma segunda publicação, que eles estavam fazendo sucesso danado, vendendo 100 mil exemplares por mês. Aí a gente... E aí eles falaram, não, já temos um jornalzinho, a gente falou, a gente faz uma revista. Aí que virou a revista. Aí virou revista em 86, na mesma editora Núcleo 3, e que a gente decidiu fazer, aí o Planeta Diário saía, 15 dias depois a gente saía. E aí eles começaram com 2 publicações mensais, que na verdade para a editora eram quinzenais, que a cada 15 dias saía uma. E a gente também, logo no segundo número, também bateu 100 mil exemplares de venda. E aí ficamos nessa, um tempão, até que tivemos, né, a ideia de nos auto-editar, né? Saímos da Núcleo 3, que começou também a passar por uns problemas de má administração, que eles estavam fazendo receita, mas qualquer coisa, receita sem controlar a despesa, sempre dá problema, né? E aí partimos para a nossa, digamos assim, independência. Fizemos uma transição na revista, ainda com a Circo Editorial, que era a editora de São Paulo, muito famosa, que publicava na revista Circo, tiradas do Tietê, era Glauco, Angeli Laerte, várias outras revistas, e a gente entrou lá com o Toninho Mendes, que era o dono, e ele mesmo ficando dizendo, não, vou ensinar vocês a editar o negócio, depois vocês seguem sozinhos. Então foi super legal. A gente seguiu sozinho ali na fase da revista. Até que, em 87, final de 87, o Jô Soares foi para o SBT, a Globo ficou com um vazio na grade, que se chamava até outro dia, né? Então você tinha aquela coisa fixa, né? A gente ficou na grade há 20 anos. A coisa hoje em dia que as pessoas nem sabem do que se trata. E causou aquele imenso, né, vazio na programação, e naquela época tinha aquela coisa de ter pelo menos 3 programas de humor. Hoje tem cerca de 0. E aí, ao sair o Jô, tinha o Chico Anísio ainda, tinha os Trapalhões ainda, mas queriam algo para o lugar do Jô, que era as terças-feiras.
E aí o Guel Arraes, junto com o Cláudio Paiva, que tinha sido do Planeta Diário, e já tinha saído do Planeta Diário para trabalhar, fazendo lá com o Alexandre Machado, e depois faltou dos Normais, e também era colaborador do Planeta Diário, escreveu A Vingança do Bastardo, uns folhetins assim, muito engraçado. O Alexandre Machado saiu da publicidade para a Globo, chamou o Cláudio Paiva topou. Eles começaram a fazer umas coisas lá meio experimentais, umas vinhetas de humor, só isso, até que o Guel chamou o Cláudio para fazer um projeto que chamava Projeto Humor Novo. Aí, no Projeto Humor Novo, o Guel tinha a definição que o casting, o elenco, ia ser só de atores bons, segundo ele, do critério dele, mas que não vinham necessariamente de programas de humor. Tinha gente que nem humor tinha sido conhecido como fazia, né? Cláudia Raia, que trabalhou no programa do Jô, Débora Bloch, fez algumas personagens mais assim, humorísticos, em novela, mas todo mundo via de novela, entendeu? Não era uma pessoa conhecida como humor. E o Cláudio foi responsável por compor a redação com, digamos assim, a cena da época. Que era uma época, né, após o regime militar, onde várias expressões estavam tendo, no quadrinhos, no besterol, no teatro, de várias formas. Então você tinha a redação do TV Pirata, só vê os créditos. Tem desde a Patrícia Travassos, que era do Asdrubal, trouxe o trombone, como Pedro Cardoso e Filipeiro, que era do Besterol, Fala Bela, Luiz Fernando Veríssimo, e a gente, da Mauro Razzi, Vicente Pereira, que era do teatro, e a gente chegou na redação do TV Pirata escrevendo separados, Caceta Popular e Planeta Diário. 2 grupos que eram o humorismo de banca, que eles chamavam assim. A gente, como tinha essa coisa, a gente era muito consumidor de humor. Aí a gente era muito consumidor de humor e sempre gostou muito dessa ideia do humor que atingia o maior público possível. A gente era underground por condição, por necessidade, não por vontade. E a gente, rapidamente, os nossos quadros começaram a dominar o TV Pirata. A gente, todos, se você fizer um elenco dos personagens mais lembrados do TV Pirata, os quadros mais lembrados, eu aposto que todos o som do Caceta são do Planeta. Entendeu? Então a gente rapidamente, de calouro, a gente passou a ser dominante no final do primeiro ano e a partir daí começamos a, entre aspas, tomar conta do programa. O programa, logo depois, no terceiro ano, naufragou na primeira versão do Pantanal, que afundou toda a programação da Globo, do horário pós-novela, né, o chamado horário nobre, foi cancelada pelo Boni e refeita. Foi TV Pirata, Globo de Ouro, tal de Delegacia de Mulheres, não me lembro mais o resto, e o que era do entretenimento. Só ficou o Globo Repórter, que era do jornalismo. E aí fizeram a encomenda de quem tivesse um projeto novo continuaria com emprego, quem não tivesse, um abraço. A gente mandou um projeto, ele chamava Caceta Planeta Urgente, mas que não foi aprovado porque a gente não era famoso. O nosso rosto, a gente já tinha gravado disco, já tinha aparecido. Porque, voltando um pouco no tempo, vou deixar você também fazer uma próxima pergunta, senão eu vou falar sozinho. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Aí, assim, voltando um pouco no tempo, um pouquinho antes de estrear o TV Pirata, a gente foi convidado por um camarada que ele administrava uma casa de espetáculo no Rio, que era de jazz, que ele queria fazer, de segunda-feira não abria, ele queria fazer um show de humor e ele era muito fã das 2 publicações. Ele era muito fã de Monty Python também, de várias outras coisas, e chamou a gente, vamos fazer um show de humor. Aí foi a primeira vez que Caceta e Planeta sentaram juntos na mesma mesa, os 2 grupos, para pensar que diabo de show seria isso. Eu me lembro que eu falei que achava meio roubada a gente escrever sketch de humor para gente, quando a gente estava escrevendo para o TV Pirata, com um elenco completamente estelar. A gente ia competir com a gente, com nossos textos, contra Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, entendeu? Aí eu não me lembro quem, talvez tenha sido o Reinaldo, que era o único músico. Aí eu falei, vamos fazer um musical, uma banda. Aí eu chamei um grande amigo meu, o Chebari. Morava eu, Bussuna e Beto. A Bussuna tinha um monte de letra. A gente fez um show que bombou. Eu nem esperava nesse Jazz Mania. Mas aí foi para Casas Maiores, Canecão, no Rio de Janeiro. Aí o Boni foi ao show. Desculpe te interromper, o disco foi depois? O disco foi produto desse show. O show chamava Eu Vou Tirar Você Desse Lugar,
Aí fez sucesso. O André Midani, famoso André Midani, que foi diretor da Warner e pai de tudo, Bossa Nova, Tropicália, o diabo, ele foi ao show e convidou a gente para gravar um disco. Aí o disco a gente pôs um repertório do show. E aí a gente gravou no disco, e o disco também tem um elenco assim, como é que se chama? A lista, os créditos do disco, dos próprios músicos. Os músicos são estelares também, o Léo Gandelman, só ver participação de Djavan, porque esse nosso primeiro diretor era produtor musical muito bem relacionado. Foi o primeiro disco que o Carlinhos Brau gravou no Rio de Janeiro, entendeu? Várias participações assim, de Celso Blues Boy, vários caras que tocaram nas faixas, que as faixas eram discos que tinha samba, reggae, o diabo, que era base, era humor. O disco bombou, o disco teve 2 músicas que foram hits, que tocaram bastante, a gente começou a fazer assim, umas apresentaçõezinhas, que eu falei que começou a pegar uma fama de famoso. O Boni foi ao show já do Canecão, que era o show já com disco gravado, e através lá no emissário convidou a gente para fazer o Carnaval de 90, o que era o que a gente fazia no show, que era o que a gente chamava de O Povo Fala, que era interação com o público. Então a gente fez o que chamava Camarote da Caceta, a produção chamava os convidados para o camarote e a gente ficava fazendo um monte de bobagem lá. Foi a primeira vez que a gente apareceu na frente das câmeras e a primeira vez que o grupo Caceta e Planeta apareceu também nacionalmente, né, no evento, desfile de escola de samba, uns malucos lá que ninguém sabia quem era. A gente, quando foi apresentar o projeto para suceder o TV Pirata, a gente já tinha esse background, mas não era famoso, ainda mais que era meio tabu para a Globo, você ter o nome do programa ser seu, né? Como a Xuxa, o Faustão. Então, se fosse assim, humor, nhanhanhá, tudo bem, mas Caceta e Planeta eles não queriam. Aí eles tinham uma apresentadora jornalista recém-contratada, chamada Doris Guise, lindíssima, estava ali contratada, mas sem ainda ser colocada. Então eles tinham uma atração sem programa e um programa sem atração. Então juntaram numa ideia só um programa chamado Doris para Maiores, que ela já tinha estatura para assinar com o nome, Doris, e a rima, o trocadilho, Doris para Maiores. Né? Então encaixava, e a gente começou a ser responsável pela parte de humor do programa, que também era aquela coisa que a gente chamava de jornalismo mentira, humorismo verdade. A gente não tinha personagem, era repórter 1, repórter 2. Ia pra rua, diversos temas, caramba. A Doris ficou incomodada um pouco com o negócio dela estar associada ao humor, ainda mais um humor mesmo que era visto como escrachado pela gente, um humor que não era de estúdio, né? A gente só fazia rua, a gente só foi entrar para estúdio tempo depois. E ela comunicou que não queria continuar com o programa depois no outro ano. E ela queria voltar para o jornalismo. Aí a gente ficou nessa, bom, já sabemos que não terá o programa ano que vem, Doris para Maiores, e aí fomos lá, até a gente brincou lá na direção, pedindo contrato o Boris Casoy para fazer Boris para Maiores, porque para a gente continuar. Mas, assim, até que foi chegando o ano de 92, não só eles tentaram ainda propor um projeto da gente com o Faustão, que o Faustão queria um programa mais underground, que nem que ele tinha tido Perdidos na Noite. A gente chegou a escrever um piloto, mas não deu agenda. O Faustão já estava bombadíssimo. Aí ficou aquele negócio. Eu me lembro que teve uma reunião que fui eu, o diretor do programa Zé Lavigne. Os outros 3 já são falecidos. Mário Lúcio Vaz, que era o cara que comandava, a gente chamava de vice-boni, era o cara que comandava a parte de artística, vamos dizer assim, de elenco, programação, tudo. O Carlos Manga, que era famosíssimo diretor de cinema, de televisão, e o Paulo Biratã, que era mais jovem também era um diretor conceituado, inclusive era um diretor de produção, diretor responsável pelo TV Pirata. Aí estava nessa coisa, a gente falou, deixa a gente fazer o nosso programa, o Cacete Planeta Gente. O Mário falou, não precisa nada, você peta e coisa. Aí o Biratã falou, cara, deixa os meninos fazer, cara. Qual é o problema? Você não tem outra carta na manga, se tivesse outra carta na manga. Veio aí o Mário, mas e se der errado? Aí o Carlos Manga falou, se der errado, bota na rua. Aí o cara falou assim, aí a gente falou, isso aí, se der errado, bota na rua. E aí entramos, estamos 20 anos. Entendeu? Basicamente foi isso.
Não resumidamente, que eu estou falando esse tempo todo, mas de lá até o Caceta foi isso, mais ou menos. Não, sensacional. Essa linha do tempo aqui foi melhor do que a ordem de perguntas que eu coloquei. Mas, voltando um pouquinho, eu queria pegar também essa parte da sátira política, né? Porque vocês começaram o trabalho em conjunto entre o Cacete Popular e o Planeta Diário com com o Macaco Tião, né? E depois vocês fizeram também, mais ou menos, né? Não com sérias restrições orçamentárias, como na época das duas publicações, com o seu Creyson presidente. Eu queria que você falasse desses dois pontos em que vocês satirizavam as eleições que estavam na época, né? Do Macaco Tião foi na época de prefeitos e vereadores. Do seu Creyson foi na eleição de presidente de 2002. Eu queria que você falasse um pouco desses dois episódios. No primeiro episódio do Macaco Tião, que bombou e a gente nem esperava, até porque não tinha as mesmas ferramentas de hoje, rede social, internet, nada disso. Então a gente, antes um pouco, sei lá, um ano antes dessa coisa, lançou uma campanha que estava o Rio meio mal de grana, usou meio abandonado, para empresas adotarem algumas partes, sei lá, tinha computadores Cobra, que adotaram o Serpentário, não sei quem adotou, não sei o que, os pássaros. E o Tião era o cara mais famoso do zoológico, era a atração da cidade. As pessoas iam lá na jaula, que ele era muito presepeiro, engraçado, tacava coisa nos outros. Ficou com uma certa fama na época do governo militar, que ele estava meio perturbado, eu acho, com câmera. E quem é com câmera lá, em geral, era autoridade. E ele jogava terra, cocô. Aí, como ele começou a jogar terra, cocô em político, ele ficou mais famoso ainda. As pessoas ficavam lá brigando. Ele virou meio assim, numa atração mesmo. Aí a gente chegou, estava eu e o Suna, morava junto. Eu disse sobre isso, falei, cara, será que a gente podia adotar o Macaco Tião? Porque o Macaco Tião seria uma coisa, podia ser uma jogada de marketing mesmo, para poder fazer notícia quem são esses caras que estão adotando o Macaco Tião, 2 publicações. Aí a gente entrou em contato, não era para o nosso bico mesmo, aí chamamos também, aí você bem lembrou, foi a nossa primeira ação em conjunta com o Planeta Diário, embora ainda fôssemos 2 grupos e 2 publicações separadas. Aí a gente pegou, vamos rachar com o Planeta. Os caras toparam, e mesmo assim o Tião começou a ser nosso funcionário mais bem pago das 2 empresas. Ele ganhava mais qualquer um, ele não, né? Usou, coitado, ele ganhava banana. Mas aí ficou naquela história. Teve uma eleição extemporânea no Espírito Santo, Vila Velha, eu acho, que foi uma eleição que teve algum problema e foi refeita, e que teve uma presença massiva de voto nulo, lembrando que naquela época o voto era escrito, então o protesto poderia acontecer ali, o cara xingava, mandava para PQP, o cacete, ou escrevia qualquer bobagem ali no voto. Daí saiu tudo que é jornal, noticiário, negócio que o vencedor teria sido o mosquito, que foi uma primeira epidemia que teve lá, não sei se de alguma coisa, febre dengue, não sei o que era, mas que teve aí, ficou famoso por protesto espontâneo. A galera votou no mosquito. E deu o mosquito, como também nos anos 50, em São Paulo tinha tido cacareco, um hipopótamo, também do Zoológico de São Paulo, que era famoso lá, não sei porquê, e que também numa eleição o cacareco teria sido muito bem votado. Embora, obviamente, isso ninguém apura quantos votos teve o cacareco, o cacete, mas é uma coisa ali. Aí a gente viu aquele negócio, tinha o mesmo descrédito, por mais que fosse, acho que a primeira eleição para prefeito, que também tinha uma expectativa, ou a segunda, era uma coisa recente, ainda, né, ainda antes mesmo das eleições presidenciais, ainda no governo militar, mas já tinha uma coisa de satisfação, sempre teve, né, com político, não sei o quê. Aí a gente resolveu, vamos lançar o Macaco Tião para prefeito, não pela coisa do voto nulo, mas contra o voto obrigatório. O slogan é: se o voto é obrigação, vote Macaco Tião. Aí a gente lançou isso, um abraço, assim, mas só que isso não existia expressão na época, mas viralizou. O negócio começou a pegar a imprensa, o diabo, a gente sendo chamado para debate na universidade, foi capa da vez, e o Macaco Tião, o voto da insatisfação, um negócio desse tipo. Muita gente atacou a gente, o Gabeira escreveu um artigo defendendo a gente, porque teve deputado falando que era contra a democracia, essas coisas todas. E aí a gente a gente resolveu fazer, aí sim, parece com o seu Creyson, um comício de encerramento de campanha do Macaco Tião no Circo Voador. Chamamos umas bandas lá, Celso Blues Boy, acho que
o Traje a Rigor, a gente do Caceta cantou e outros também convidados. Deu gente pra caramba e a gente tinha uma campanha, era Liberdade para Macaco Tião, Soltem Macaco Tião, essa coisa toda. E que também tinha alguns, aí já tinha campanha, já tinha panfleto, né? As vantagens do candidato, é um candidato que já vem preso, né? Então isso foi premonitório pra caramba, que no Rio de Janeiro, então, seria uma economia para os cofres públicos imensa. Você já elegeu um encarcerado que né, já evitava processo, um monte de coisa, que certamente virão. Aí tinha essa coisa também, o candidato era preso. Teve alguns eventos assim, paralelos, que teve um americano que estava aqui no Rio, achou fantástico. Aí já tinha um monte de coisa de macaco tião, teve gente que fez material de plástico de carro, caramba. Aí teve um cara que queria autorização para lançar o Tião candidato às eleições americanas no ano, sei lá qual, 90, um negócio desse. Lança, um abraço, aí o cara deu confeccionou uns botões, eu até tenho, mas o botão do Tião for President, e a gente gravou, ele bancou a gravação de um jingle que a gente começou a usar em carro de som na rua, né? Era Tião, Tião, o candidato do povão, macaco, Tião, o candidato do povão. Aí, se a prefeitura está falida, vote Tião, que o macaco é a saída. Se o voto é obrigação, em 15 de novembro, o meu voto é no Tião. A gente gravou esse negócio, ficava tocando, né? Fazendo uma bagunça. E quando a gente resolveu fazer esse showmício, uma deputada do PDT, que era radialista, Silvia Campos, começou a acusar a gente de querer ganhar grana com isso. Aí a gente resolveu fazer o comício e doar toda a arrecadação para o Instituto Nacional do Câncer. E aí, fomos lá, entregamos secão, que nem Las Vegas, vamos fazer um cheque. Lá, fomos na frente da jaula do Tião. Aí o câmera de uma televisão deu uma bobeira, o Tião deu um agarro nele, arrebentou a camisa do cara. O cara quase, que o bicho era forte pra caramba. E aí teve essa história lá, e quando abriu o primeiro voto no Sul, não lembro se era Paraná, Maringá, Londrina ou Santa Catarina, sempre conversava pelo Sul, o primeiro voto aberto transmitido foi Macaco Tião. Então essa foi a experiência lá em 88, na Odessa. Já o Seu Creyson foi uma resposta, porque aí sim que a questão do humor político. A legislação eleitoral deu uma recrudescida e enquadrou o humor. Então, assim, você só podia fazer piada, segundo as normas que passaram para a Globo, e a Globo passou para a gente, se você fizesse com todos os candidatos. Você tinha que ser equânime. E o que seria equânime com piada é complicado, porque uma piada boa e uma piada ruim já não são equânimes. E aí, quanto é que é? 30 segundos para cada piada. Então, resolveu falar que mais é o seguinte: a gente vai falar de eleição presidencial só no segundo turno, que só são 2 candidatos, aí dá para zoar com os 2. E no primeiro turno, como tem um monte de candidatos, a gente lança uma candidatura própria. Então a gente lançou, na época, o Seu Creyson era um personagem recente, estava bombando de popularidade. A gente tinha tido uma experiência no mesmo ano de 2002, que foi a eleição que o Seu Creyson concorreu, né? E que a gente tinha feito um desfile de carro de bombeiro, caracterizado como seleção brasileira, no dia que o Brasil ganhou o Penta, em 2002, lá no Japão e na Coreia, e a gente não ia, mas não pôde ir, porque a Globo fez contenção de custo, depois a gente foi cortado na véspera de embarcar, e a gente resolveu fomos assistir o jogo junto. Se o Brasil ganhasse, a gente ia fazer a comemoração, se não ganhasse, ia fazer outra coisa. O Brasil ganhou, a gente saiu na orla do Rio de seleção brasileira e foi gente pra caramba juntando, que a gente virou a seleção brasileira. A galera que queria comemorar, entendeu? Primeiro o nego mamado, caracterizado de Filipão, o nego ficava xingando o Filipão. Filipão não levou o Romário, seu filho da puta. Aí os caras, a gente virou a seleção brasileira, Ronaldinho, não sei o quê. E aí essa experiência de você levar o humor na multidão e a multidão tratar aquilo como se fosse verdadeiro, acho que foi a grande pista para a gente fazer aí sim o comício de encerramento da campanha do Seu Creyson, que a gente, num programa, a Maria Paula encerrou o programa aí, galera, grande encerramento da campanha, Seu Creyson, dia tal, na Praça da República em São Paulo. Foi isso, só foi falado isso, não fizemos mais nada. Eu fui para lá, de Seu Creyson, a Maria Paula de apresentadora, e convidamos também umas bandas, a gente fez versões do sucesso desses músicos,
na língua do seu Crespo. Aí tinha Laíra, o Traje de novo, Jair Rodrigues, Fala Mansa. E aí a PM estimou em 15 mil pessoas, o público. E que pra gente foi um choque, porque eu passei a noite inteira decorando, que era imenso, porque era um comício, e eu não podia ficar lendo lá na hora, e que chama também, não tinha nem como botar teleprompter, na época não tinha tecnologia para ser ao vivo, ao ar livre, né? Não tinha nem como botar teleprompter, e tinha um negócio de dália, né? Que são os textos escritos em cartolina. Tinha que ter 100 dálias. Eu tive que decorar mesmo, eu passei a noite, até 2 horas da manhã, passando. É difícil, né? Não, e que tinha também, não é só a língua do seu Crespo, porque era muito texto mesmo que fosse, né, em português, claro, também seria muito texto. Aí que eu cheguei lá, com aquele negócio, passando texto na cabeça, completamente concentrado, fui lá me caracterizar e fui para dentro do caminhão, que era no trio elétrico, tinha o camarim onde eu ia fazer o comício. Eu nem vi a galera direito, porque eu entrei no caminhão direto, não sei o quê, e saí para a Maria Braga quer entrar com você ao vivo. Eu falei, como ao vivo? Não tem um texto de seu Crespo, uma coisa é Paulo de Manuel, outra coisa é um personagem. Aí foi totalmente no improviso, eu e a Maria Braga e o Louro José perguntando as propostas de governo, e foi muito doido que eu vi quanta gente tinha no programa da Ana Maria Braga, que eles botaram no ar a câmera, eu falei, caramba. Aí eu falei, isso é aqui? Aí quando eu subi no carro, aí você tem na internet, era um negócio que a PM estimou em 15 mil. Eu tenho a menor ideia quantas pessoas tem ali, eu só via que era um mar de gente, e tinha essa coisa legal, que não era o figurante. A gente até levou cartazes do seu Crespo, mas tinha galera que, assim, tinha faixa, o povo não tem dente, seu Crespo é presidente, tinha turma da não sei que ano, da não sei que colégio, matando aula com seu Crespo. Aí tinha um monte de gente, tinha aquela coisa de o camarada segurando, sempre tem aquele cara meio otário que fica segurando a menina assim, aquele cara que não vai comer a menina, eu estou o tempo todo segurando a menina, tinha uma menina que nem o Woodstock, levantava a camisa. Sim. Então foi um negócio assim meio feérico, e também dentro dessa ideia que a gente também que a gente fazia muito essa coisa de humor ao resto do chão, né? Ali com a galera de torcida, Copa do Mundo, Olimpíada, cara. Mas essa ideia de você chamar aquela multidão inteira participando de um quadro, um comício, que você era tão louco que eu tenho até guardado aí uma meia dúzia de bilhetes que eu recebi na hora de pedidos, assim, de operação do SUS, cadeira de roda. Não, se o senhor for eleito, eu falo, eu não vou ser eleito, eu não sou candidato, eu sou personagem de programa de humor. As pessoas, não, mas se o senhor chegar lá, eu falo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu vim fazer, e a pessoa, né, esse tipo de demanda, de confusão, que obviamente é uma minoria, não era a galera toda ali, estava de sacanagem, entendeu? Mas essa coisa de estar uma multidão de sacanagem junto com você, isso para mim, eu acho que para grandes, eu nunca vi, óbvio que pode ter, eu não estou lembrado, nenhum evento de um programa humorístico que teve esse tipo de interação, que era diferente da galera estar assistindo você fazer micagem, e a gente juntava a gente quando a gente fazia micagem na rua, mas não, a galera saiu de casa, pegou metrô, caramba, foi lá pro comício, levou faixa, e o caramba, para participar era um esquete, entendeu? E isso realmente, quando todo mundo pergunta em termos da minha história com humor, tem vários, né, lances, discutindo na memória, momentos, mas para mim o ápice foi o começo do seu Crespo. E houve reclamação até do Ciro Gomes, não foi? Foi o Ciro Gomes que reclamou? Não, o Ciro Gomes se fudeu nessa, porque alguém deve ter ligado para ele, que não estava sei o quê, e falado que o que ele achava do comício, que estava com o regime. Aí ele entrou naquela coisa de candidato sério, careta, que não de serviço à democracia, e um cara perguntou se... Ele estava concorrendo na época. Não, mais do que isso, ele fez um comício na semana anterior, também em São Paulo, e a PM estimou em 1.000 pessoas. Aí quando ele saiu, isso, o repórter perguntou para ele ficou do jeito Ciro Gomes, meio exaltado, não tem nada a ver com coisa, porque, além de falar que tinha muito mais gente, não era isso que ele estava comparando. Aí eu aproveitei que também teve uma coisa interessante dos bastidores, é que tinha muita rádio, e eu não esperava isso, muita rádio de São Paulo, sei lá, de parte do interior, sei o que, da própria capital,
querendo me entrevistar, mas entrevistar o candidato, seu Crespo. Então os caras falaram, o que é que o seu Crespo acha da declaração do Ciro Gomes? Eu falei, ele está com inveja, porque o comício dele foi uma merda. Aí, obviamente, pegou pilha, mas assim, mas nem era nem voltado contra, nem a favor de ninguém, um candidato. Na verdade, foi uma coisa provocada pela Justiça Eleitoral, que durou um tempo, tanto que não sei quantas eleições depois, o Pochá organizou uma passeata de humoristas. Foi todo mundo, Sabrina Sato, Bruno Mazeu, Sérgio Malandro, a gente, todo mundo, para a Justiça Eleitoral flexibilizar a legislação eleitoral para o humor. E foi flexibilizada depois. Porque essa primeira legislação ela foi quase customizada para a gente, que só a gente que fazia. Então era quase voltada para a gente, não tinha Pânico ainda, não tinha CQC ainda. Depois que foram surgindo esses programas até meio no caminho, na trilha da gente. Mas então só tinha gente que ia no Palácio do Planalto, só tinha gente que imitava candidato. Então foi quase uma lei Cacete Planeta, pois vocês só podem fazer assim, assim. Tanto que o seu Crespo foi até esse comício. Obviamente o seu Crespo não entrou no segundo turno, foi Lula contra Serra. E no segundo turno a gente fez, eu era o Serra, o Bussunda era o Lula, e um abraço, eu virei do seu Crespo e virei o Zé Serra. Foda-se, entendeu? Foi isso. Foi só essa história. Eu lembro dessa época mesmo, que eu lembro que até uma piada que vocês fizeram, que o repórter, eu acho que era o Beto Silva, falou assim, pisei no cocô. Aí um falou, foi Maluf que fez. Aí veio a mensagem, por ordem do Tribunal Eleitoral, temos que fazer piadas com todas. Aí foi falar, foi o Covas que fez, foi fulano que fez. Fazer a mesma coisa. Você não me lembrava, não, mano. Porque o Maluf também tinha, aqui em São Paulo, tinha essa propaganda, que ele mostrava aquelas obras faraônicas. Quem fez não sei o quê, foi Maluf que fez. Aproveitaram e fizeram essa piada. E era meio uma piada restrita em São Paulo também, que várias coisas que... foi Maluf que fez, as pessoas falavam meio de sacanagens também. Mas foi bem isso. Que era uma negócio muito idiota, né? Ainda mais assim, aí tu faz piada para os 4 primeiros que estão na pesquisa, mas ainda falta sei lá, Joaquim Levy, e depois, na época tinha Almirante Fortuna, né, velho? Pô, tudo bem. Aí você tinha... Mas... Por exemplo, o Enéas era fácil, mas... o Enéas, não, tem uns caras que é até difícil fazer, porque eles já são humorísticos. Né? Assim, o Enéas já é... Vários desses caras já são Bolsonaro, Enéas, aquela coisa assim... o próprio Lula, né? O Lula já virou prova de concurso de imitador. Você tem que fazer Silvio Santos, Lula, Roberto Carlos, são os imitados do Brasil, Bolsonaro, entendeu? Mas bom, chega, vai lá. Não, podia seguir, tava ótimo. Não, eu queria pegar agora também, ainda falando de humor, né? Que entre Dólares para Maiores, Cacete Planeta Urgente, o Cacete Planeta Vai Fundo, foram 20 anos aí fazendo um humor variado na TV aberta, que ia desde o humor político até o de costume, o escrachado. Então. Hoje a gente tá carente de programas de humor, né? Tirando a Praça é Nossa. Mas na internet o que mais tem é a gente fazendo humor, no TikTok, Instagram, o que mais tem é essa gente fazendo só com celular, reciclando piada. Como você analisa essa forma atual de ver e fazer humor fora da TV aberta hoje? Bom, vamos lá. A primeira revolução que tem foi das ferramentas, né? Eu falo sempre isso, vamos lá, só questão do feedback. Na época da TV Pirata, um camarada que ficasse puto com a piada, ele tinha que ir ao correio. Ele tinha que escrever uma carta, o cara tinha que ser puto pra caramba. O cara tinha que perder tempo em fila, comprar selo do cacete. O cara, obviamente, ficou chateado com uma piada no dia seguinte, queria fazer outra coisa, trabalhar, namorar, o caramba, né? A velocidade do feedback você sentiu de cara, não só quando ele passou a ser instantâneo, como às vezes até robótico. Você podia, naquela época, então, que era menos ferramentas para você controlar, o cara mandava 10 mil e-mails ou comentários, uma coisa desse tipo. O ferramental também serviu para causar a maior revolução que já foi feita na história da humanidade, porque ela foi no planeta realmente, não é a Revolução Francesa, que foi na França, na Rússia, porque foi na Rússia, e que depois tem as consequências. Não, ao mesmo tempo, agora nas Ilhas Fiji, onde foi a Revolução Tecnológica, onde cada ser humano ou virou ou tem a capacidade de virar um veículo de comunicação. Coisa que era muito pouco restrita aos marinhos, aos Murdoch, aos sei lá quem. A ideia que eu sempre falo isso, quando a gente começou, se a Globo não nos contratasse, as nossas ideias iam ficar na gaveta para toda a vida. Entendeu?
Se você chegasse na cidade do Rio de Janeiro, se tivesse, não deveria ter no final dos anos 90, 100 câmeras, né, câmeras de vídeo, profissionais, se tivesse 100 câmeras, 80 eram da Globo, quem produzia humor era a Globo, então você ou ia para a Globo ou não ia. Você pega, por exemplo, o Porta dos Fundos, que é um modelo que prescindiu da Globo e vê o sucesso que foi exatamente porque eles pegaram essa revolução de possibilidade ferramental, desde você gravar com qualidade, editar com qualidade e principalmente transmitir. A distribuição passou a ser uma coisa muito mais simples do que era também o satélite, tudo isso era propriedade de muitos poucos emissoras de televisão. Então, todo mundo passou a ser emissora, todo mundo passou a ser emissor. Muitos desses emissores, eles têm mais alcance, mais público que muitas redes de TV aberta, entendeu? Você pega qualquer um cara desse de 40 milhões de seguidores, sei lá, 30 milhões de seguidores, ele tem mais público que a Rede TV viu na vida, entendeu? Ou que a Bandeirantes, qualquer coisa desse tipo. Então, vamos lá. Primeiro já mudou a plataforma. Você entrasse há 10 anos atrás na casa de alguém, assim, digamos, de classe A, 4 quartos, um apartamento bom, cada cômodo tinha televisão. Tinha televisão até na casa do cachorro. Entendeu? Tinha televisão no elevador, tinha televisão em qualquer lugar. Hoje, praticamente, você não vê mais a televisão. O que está passando na telinha é o celular, entendeu? Não é a televisão. Então, só isso, eu falei assim, não, porque não tem mais humor. Não tem mais humor na TV aberta, entendeu? Por outras questões, tá? Que a gente pode tratar também. Mas o que não falta, não tem uma crise de humor. Ele vem empacotado de outro jeito. Ele vem distribuído, chega a você de outro jeito. Ele não tem mais a comunhão que tinha uma piada, que todo mundo fala, pô, era do caralho, que na quarta-feira, no colégio, todo mundo falava do cacete. É o programa que eu assistia com meu pai, a gente comentava. Essa comunhão do lazer, ela foi fragmentada. Ela existe, você compartilha no grupo de WhatsApp. Entendeu? Olha só isso aqui, entendeu? Mas ninguém está vendo isso aqui ao mesmo tempo. Você quer um exemplo assim, pouco falado, mas bem claro? Qual é o maior produto, o maior item da Globoplay? É a novela das 9, ainda. Só que ninguém vê mais as 9. Ninguém vê, ou pode ver 10 capítulos seguidos. Interessa, entendeu? Então, é uma outra forma de empacotagem. Então, e isso leva, por exemplo, na época que a gente foi chamado, e porque resistiram até nos dar o programa, que você tinha uma responsabilidade para o tal Brasil de audiência. A gente fala, que vocês eram essa coisa incorreta. Pô, incorreta é o caramba, a gente era mainstream. A gente entrava depois da novela das 8, depois passou das 9. A gente dava 46 de Ibope, 45, 48. Se tivesse uma incorreção nisso, a gente durava 3 meses. Entendeu? Então você tem o contrário, você estava falando com o Brasil. Entendeu? Óbvio que o Brasil inteiro não podia ter o feedback. O feedback era o Ibope, não era mais nada. Ou as tais cartas que chegavam, que era o mínimo. Então, e foi pré-fragmentação. Você quer, por exemplo, se você pegar os 20 maiores ibopes de novela, nenhum é desse século. Nenhum, entendeu? E mais ainda, se você pegar nos últimos 10 anos, menos ainda. Porque você tem muito mais fragmentação, muito mais nicho e muito mais prêmio para esse nicho se cristalizar. Porque ao você ser veículo de comunicação, você precisa também ter os mesmos interesses. Audiência, influência, né, patrocínio, monetarização. Então você precisa manter aquele público. Então você tem muito menos interesse em congregar do que em colidir. Você fixar no seu quadrado. Então você está cada um no seu quadrado. Você pensa, se você fosse um produtor de TV hoje e fala assim, pô, vamos fazer um programa de humor na TV aberta, na Globo. Como é que você faz? Entendeu? Você não tem essa ideia de que você vai atingir um Brasil. Você pode fazer um programa como agora vamos fazer, a história de 3 mulheres empoderadas, que não sei o quê. Pode ser um programa bom, divertido, não tem nada a ver. Mas é um sitcom. Assim, um programa que você vai ali, se tiver alguma fala que não sei o quê, mas mesmo os sitcoms. Friends hoje é visto como tóxico, Sex and the City é visto como não sei o quê, umas coisas completamente bobas naquela época, hoje são vistas com outros olhos, porque também a piada é vista de outros jeitos. Entendeu? Mudou substancialmente, porque na história da humanidade, várias coisas sempre foram estabelecidas, passado e presente. Sempre foi. Hoje, não. Hoje, uma coisa que aconteceu 40 anos atrás, o cara recupera, o sujeito perde o emprego,
fica cancelado, caralho, entendeu? Tem um monte de arqueólogo de Twitter aí para pegar o camarada, não sei o que. Você, público e privado, não tem nada. A diferença entre quem é plateia, quem é criador, quem distribui e quem produz, também não existe mais, entendeu? Quase não existe mais, em muitos meios. Então, quando você vai tendo essas inúmeras mudanças, você pensa assim, é muito complicado você fazer, por exemplo, um programa de sketch no horário nobre, por exemplo, que você não chateie muita gente, não incomode muita gente, não tenha muita coisa para você ter problemas no dia seguinte, tanto de repercussão, não sei o quê. Então você tem uma complicação, porque boa parte do público, não digo todo, mas as bolhas que se incomodam, se influenciam e reagem, eles têm um olhar, principalmente sobre o humor, que é muito assim, engraçado não é, né, que é a palavra errada, assim, bizarra, que é a ideia de que você, ao se deparar com a piada, você não tem a espontaneidade do riso, que sempre foi a história. O cara escorrega na casa de banana, pisa no cocô, que for, não sei o quê. Você ri. Não, você tem que ser. Será que eu podia ter rido? Será que eu posso desrir? Será que eu... Peraí, deixa eu ver se essa... Tem um certo VAR interno. Peraí, deixa eu olhar essa piada antes de eu dar uma risada. Esse tipo de comportamento desconfiado, temeroso em relação à piada é mortal para a piada. A piada não pode ter esse tipo todo de preparo, ou desculpa, ou aviso. Olha, cuidado, aí vem uma piada. Isso tudo é complicado. Quer dizer, não estou dizendo que é a morte do humor, mas é a morte daquele humor. Entendeu? É outra coisa que vem aí, que virá. Você tem, ao mesmo tempo, muita coisa dessas plataformas que você falou, TikTok, que são curtinhas, que tudo bem, entendeu? Vai lá, não sei o quê. Quem fica puto fica, mas fica ali naquele negócio. Quem gosta, gosta, mas não tem esse impacto nacional, de comunhão, entendeu? Essa coisa que assiste o pobre, o rico, o preto, o branco, o gordo, o magro, o jovem, o velho, a mulher, o homem, o gay. Essa coisa que é uma plateia que você está falando, que até Copa do Mundo era isso, nem Copa do Mundo é mais, entendeu? Então, eu acho que mudou, entendeu? Mudou para o bem. Você hoje um menino de 12 anos de idade, filma em 4K, bota som digital, faz pós-produção, faz efeito especial, joga na nuvem e de repente faz sucesso na Coreia, entendeu? Eu fiz agora o meu último trabalho na Netflix, pulando pra caramba, sobre o caso Nardoni, a Isabela. Eu que nunca tinha feito nada para streaming mundial, né? Assim, eu fiz, a gente só trabalhou, lançou, deu um trabalho da porra. Ficamos muito contentes com o trabalho. Quando você vê o resultado, é uma assombração. A gente ficou assim, do top 5 em 40 países. Aí eu recebi assim, canal do YouTube da Indonésia, Nova Zelândia, Croácia, México, tudo falando do filme. Então, assim, a gente ficou no top 5 dos Estados Unidos, 3 semanas. Né? Assim. Então, você alcança um público estimado, você não. Eu nunca imaginei que um produto que a gente tivesse assim. Então, é outro tipo de ferramental também. Entendeu? Você tem várias questões que o stream traz agora, para a gente não ficar só reclamando da época, que, por exemplo, uma das maiores contradições do financiamento público com dinheiro público ao cinema, por exemplo, é a questão que era um paradoxo, que você pegava dinheiro de todos para fazer produtos que não chegavam a ninguém. Que você, 99% dos municípios brasileiros não tem cinema. Então, o cinema era basicamente uma atividade de shopping center e festival, que não é para, digamos, para a galera. O streaming não resolve isso, mas diminui um pouco essa coisa da distribuição. O camarada pode assistir um produto onde ele for, no Acre, onde for, nessa coisa. Então, isso também é uma ferramenta que muda, né? É óbvio que todas essas coisas, filmar em 4K, distribuir, fazer sucesso, serve para o bem e para o mal, serve para o Estado Islâmico também, entendeu? Então, serve para várias coisas. Mas são mudanças irreversíveis, entendeu? Você não vai botar de novo voltar ao que era, entendeu? E nem acho bom nunca voltar ao que era, entendeu? Você não tem que voltar, porque não é voltável, né? Mas é isso. Diga.
Foi bom que você ter falado do seu trabalho de diretor de documentário, que eu queria abordar exatamente isso. Eu queria falar sobre sua transição, seu trabalho de diretor, sua transição de humorista para diretor de documentários variados. Eu queria saber de você se foi natural esse processo, essa transição. Teve um incentivo de alguém para você seguir esse caminho? Como surgiu? Não, no início foi só tipo uma inquietação com o Michel mesmo. Tipo assim, eu queria brincar de dirigir. Eu já tinha muito essa coisa de tomar frente, de ter ideia, não sei o quê. Queria experimentar dirigir, mas não queria começar experimentando dirigindo ator. Eu gosto muito de consumir documentário também. Eu falei, vou ver, lidar com essa história. Aí eu fui procurando ver porque essa coisa. Aí eu me lembro que até li uma matéria. Eu comecei a fazer um roteiro sobre o do ônibus 174, que teve aquela coisa, que depois virou um documentário do Padilha. Eu estava desenvolvendo quando saiu uma reportagem no Jornal do Brasil dizendo que ia ter o documentário. Eu falei, pô, já era. Aí joguei fora a ideia. Aí estava assim, lendo um livro do Nelson Motta, tinha história sobre um capítulo sobre Simonal. Eu falei, caramba, cara, como é que história? Como é que nunca contaram? Eu me lembrava do Simonal de criança, mas nunca tinha dado um show, tinha visto na televisão, quando o Simonal estourou, eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade, então eu conhecia, até porque todo mundo conhecia, era o artista mais popular do Brasil, mas não tinha noção ainda, sabia também que ele foi acusado de ser dedo duro, caramba, mas assim, era o que eu sabia. E aí, quando eu fui entrar nessa, foi meio na ideia de isso, meio fazer um exercício de direção. O Simonal foi extremamente bem sucedido, foi festival na Nova York, Paris, Canadá, Portugal, ganhou um monte de prêmio, caramba, mas eu não fui de cara para fazer esse próximo documentário, até porque tinha uma legislação de direito de imagem, que até hoje é uma bosta no Brasil, mas naquela época era muito pior, levou 1 ano e meio depois do documentário pronto, só com um negócio de legalização de advogado, caramba, o negócio uma chatice do caramba. Todo mundo me perguntava, pô, adorei esse documentário, quando é que vai ser o próximo? Eu falei, se Deus quiser, nunca, entendeu? Mas aí eu fui vários frutos dali. Eu fui com sucesso Simonal e eu abri uma lojinha que era que eu mostrava, olha, eu também sei fazer isso, aqui, não sei o que. Aí eu fui convidado para a direção da Globo para cuidar da parte de entretenimento do Fantástico. Aí eu fiz um quadro que bombou, que é o Que Vida a Vida, que bombou no Fantástico, estourou. Até hoje todo mundo que morre aparece, virou um obituário nacional da Globo. Todo mundo que morre aparece o Que Vida a Vida lá. Só que quem não participou do quadro é que se fudeu quando morrer, porque não vai ter. Entendeu? Assim, mas aí eu fiquei lá no Que Vida a Vida, exercitando também essa coisa, entrevistar, não sei o quê, bababá, bababá. Quando o programa acabou, eu fiquei meio procurando o que fazer. Eu tive um convite do cara que era o presidente da Globo Filme na época, Edson Pimentel, que apesar de ser Pimentel como eu, não é meu parente. Ele falou, pô, vamos fazer uns documentários. A Globo Filme abriu uma linha de documentários aqui, faz uns documentários aqui. Eu falei, pô, óbvio. Aí eu vim fazer uma trilogia sobre humor, que acabou sendo só uma bilogia, porque no terceiro comando lá mudou, se desinteressaram, que seria... eu fiz um chamado Tá Rindo de Quê? Humor e Ditadura, que pegou esse período, e depois eu fiz um Rindo à Toa, Humor Sem Limites, que é exatamente a fase posterior ao regime militar, que é a ditadura militar, que foi a redemocratização, e quando a gente surge. Fiz os dois ao mesmo tempo, ainda fazer um terceiro sobre o humor atual, mas que não deu com a galera de hoje, mas que não foi feito. Eu até cheguei a filmar uma parte, fez a última entrevista com a Fernanda Young, por exemplo, sobre que o meu corte ia até o Hermes e Renato e depois ia dos normais até hoje. E aí a gente já estava usando para o terceiro, isso aqui, mas não ficou pronto, não finalizou. Aí fiz esses 2 documentários, muito mais assim, já em outras circunstâncias. Na época do Simonal, consegui relativamente salas nas principais cidades para passar. Nos outros já não tem mais salas, é tudo sessão de 1 da tarde, sessão de 2 da tarde. Quando a ideia, na verdade, você passou relampagamente pelo cinema e foi depois para canal a cabo, essas coisas, essas outras janelas. Aí fui convidado por uma produtora, através também do Edson Pimentel, para fazer um documentário sobre Chacrinha, porque eles iam fazer um longa de ficção sobre Chacrinha e queriam fazer um combo, o longa e o documentário. Aí fiz o documentário, mas eu fui de diretor e roteirista, eu fiz o roteiro, direção, mas não foi assim. Eu gostei de fazer, fiquei contente com o produto,
tomei conhecimento da história, achei um personagem maravilhoso, a grandeza que o Chacrinha teve no Brasil, mas não foi uma coisa que partiu de mim, foi uma coisa que eu tive um convite. Aí depois do Chacrinha também, aí que eu fui, na verdade, que eu fui emendando. Aí depois, vamos lá, duas coisas. Primeiro que o Caceta ficou no passado, né? Até a gente fez algumas coisas juntos, a gente fez uma série por Multishows, que eu gosto muito, por sinal, chamado Procurando Caceta Planeta, foram 2 temporadas de 20 episódios, que é meio a falsa vida real, nossa, assim, tem coisa que a gente... Foi muito gostoso de fazer, que a gente brincou com muita memória, e você se lembrava de um caso engraçado, que aconteceu comigo. A gente botava no personagem do Beto e já virou ficção. Entendeu? A gente só trocando, ou juntando 2 episódios num só. Muita coisa é verdade, mas só a gente sabe o que é, e muita gente aproveitou para mudar. Então foi muito gostoso, que a gente tinha uma coisa de se auto-sacanear também, que foi gostoso de fazer. Também fizemos um livro juntos, chegamos a fazer 4 de nós, eu, Beto, Hélio e Hubert, um programa para a TV Cultura, que a ideia era fazer 10 como teste, a gente fez com 10, foi ótimo, foi aprovado, renovamos para mais 40, só que teve uma briga lá do Dória com o Bolsonaro, cortaram verba da TV Cultura e ele se fudeu. Do mesmo jeito que a gente também foi fazer um show para comemorar 30 anos de carreira, a gente fez Caceta Planeta 30 anos, e aí a gente fez também nessa coisa, fomos fazer 10 shows para esquentar o show, para deixar a coisa mais ali, ver o que dá certo, ver o que não dá certo, daquela ferida, e partimos para o ano seguinte para fazer o show em todo o território nacional. Quando a gente ia fazer todo o território nacional, a gente recebeu uma proposta do governo de São Paulo para fazer 40 shows lá no negócio de... É um programa cultural público lá por todas as cidades, lá, caramba, espetáculos públicos. A gente fechou, aí veio a Covid, acabou com a porra toda. E também o show defasou, então, não, assim, eu falo que ficou no passado, porque é isso, o passado, não que a gente nunca mais pode fazer nada junto, pode, mas também não temos planos, não tem plano também de ficar, esse negócio de vamos fazer de novo, né? Eu também acho um pouco crítica hoje em dia, porque na nossa geração a gente tinha muito uma agonia, uma pretensão, até uma arrogância de fazer o novo, né? Vamos fazer, não, o que não foi feito, fazer humor na rua, vamos levar humor na Copa do Mundo, sei lá, umas coisas desse tipo. O título TV Pirata foi o primeiro programa do Brasil, um dos poucos do mundo que não tem claque. E as pessoas se acostumaram com o programa de humor sem claque através do TV Pirata da gente. O resto tudo tem claque. Então, várias coisas que a gente queria como novidade, depois o mote virou, vamos fazer de novo. Tanto o programa que nos sucedeu, Quero Estar no Ar, eles se auto-intitulavam o novo TV Pirata. Eu até brincava, o TV Pirata tem 30 e poucos anos, como é que pode ser novo? Entendeu? Então tem várias coisas do remake, do fazer outra vez, que é uma coisa hoje. Não é a minha, a gente já até teve algum combinado para fazer o Caceta com um elenco mais jovem, mas não é isso. O programa não era um programa de elenco, era um programa de turma. Entendeu? E turma muda com a idade, entendeu? Tem gente que morreu, tem gente que está com quase 70 anos, então não é a mesma hora, entendeu? Então não dá. Então o Caceta ficou no passado nesse sentido. No passado que eu me orgulho, no passado que eu tenho zero problema para conversar, mas que não é a minha já tem tempo. Eu estou muito mais ligado na questão da não ficção, até porque eu acho que a ficção tem que comer muito feijão com arroz para se comparar à vida real, né? A vida real, ainda mais no Brasil. A vida do real no Brasil ela é bem ficcional, né? Então você tem várias histórias, e eu sempre fui um cara muito fascinado por isso, tanto que eu gosto mais de cinema, ou no meu lazer, o que me prende mais é o tal da história, o que vai acontecer, da história bem personagem, a história do cara, a virada, o inesperado. Então tem várias histórias aí, vários personagens que eu acho que são férteis para você se debruçar, trabalhar, aprender. Você falou, estou fazendo agora uma série sobre o Nelson Rodrigues. Eu sou fã pra caramba. Você falou, eu sou ateu, mas sou devoto do Nelson Rodrigues, acredito no Nelson Rodrigues até o que for. Mas tem um negócio, são 4 episódios, eu dividi lá, fiz o roteiro, não sei o quê. Então, assim, o que eu tive de ver, ler e saber mais sobre o Nelson Rodrigues, até sobre pessoas, parentes, contemporâneos, o diabo, que eu sou entrevista,
isso também mantém, porque o trabalho no audiovisual, as pessoas não têm muita noção, às vezes, ele é muitas vezes longo. Por exemplo, o Simonal levei 5 anos fazer, entendeu? Tem projetos aí que eu comecei a escrever a primeira versão, tem quase 10, entendeu? Então, se você não tiver uma paixão por aquilo, você cansa. Você tem um momento que você, estou lidando com isso. Eu falo isso, em 5 anos que eu fiz o Simonal, eu fiz quase 300 para o Cacete Planeta Gente. Não entendeu? Assim, 300 não, uns 200 e pouco. Entendeu? Assim, então. Era uma jornada pesada, hein? Era mais ou menos, fazia uns 40 por ano, né? Então, escrevendo e atuando, né? Que também era o único programa que tinha essa coisa, e acho que até hoje, não sei se eu lembro, porque a gente era elenco e redação, ao mesmo tempo, todos nós escrevíamos. Eu fazia a redação final, mas todos nós escrevíamos. E mesmo os colaboradores, eles colaboravam com uma redação inicial. Todos os textos que foram ao ar passaram pela gente, entendeu? Ou pelos subgrupos, ou por mim, que era o redator final. Mas então, onde estávamos? Já fui para coisa. Era documentário mesmo, era sobre a sua transição. Então, assim, eu tenho assim, um olhar mais para isso. Eu assisto muito documentário, nada contra a ficção, mas eu assisto mais documentário. Meus projetos, tanto atualmente que eu estou fazendo, como o que eu entreguei ano passado e que estou projetando para o ano que vem, sim, obviamente depende de tudo das questões de financiamento, dessas coisas todas, conseguir os recursos, mas ainda eu não tenho, por exemplo, assim, tenho até coisas assim de ficção, né, mas não de humor. Tenho 2 roteiros que eu estou desenvolvendo há um tempo, um que é um thriller, outro que é uma ficção científica, mas não são de humor. Mas nada contra também o humor, é só tentar a luz. Ainda pegando também, assim, uma das características dos seus trabalhos como diretor de documentário eu não sei se essa palavra facilidade se emprega, mas assim, tem uma facilidade das pessoas se abrirem, né, para falar sobre determinados temas, como por exemplo, eu vou citar, no caso do Simonal, vocês conseguiram o contato do ex-contador da empresa do Simonal, que foi torturado, causou, e esse foi o estopim para o linchamento público do Simonal. Ou até os depoimentos do Que Vida a Vida, né, no Fantástico, que vocês pegaram depoimentos marcantes da Xuxa, do Chico Anísio, do Jô Soares, e também no filme do caso Nardoni. Eu queria saber se que trabalho de confiança é esse que você coloca durante a gravação, assim, se é que tem algum segredo. Cara, o Simonal, na verdade, foi assim, uma ideia de... Estou aprendendo fazendo. Não tinha um plano concebido. Na medida que eu dei uma estudada, no caso, né? Tinha um brother meu que trabalhava com pesquisa, pedi para ele fazer uma pré para mim. E eu fui pegando algumas pessoas que eu achava que eu tinha que falar, né? Pelé, Nelson Motta, que escreveu o livro, sei lá, a esposa dele, os filhos, não sei. Aí eu fui basicamente pensando o que é que eu quero perguntar para essas pessoas, um abraço. E eu sempre tenho, por mais que eu sou um caboclo falador pra caramba, na hora de entrevistar, eu exercito uma coisa que minha mulher fala, que eu faço muito pouco, como toda mulher fala, que eu não ouço tanto. Mas assim, na entrevista não. Na entrevista eu tento assim, não interferir no que o cara está falando, não sou hipótese nenhuma. Ele vai falando. Aí quando eu vi que ele parou realmente, ou eu faço um comentário sobre o que ele falou, ou passo para a coisa seguinte. Então, assim, no caso do Simonal, eu acho que o que deu certo foi que as pessoas que eu escolhi também estavam muito a fim de falar sobre ele, entendeu? E quem não estava a fim de falar sobre ele, eu consegui quebrar essa resistência. Uma foi o Ziraldo, o Jaguar, do Pasquim, porque, tipo, mas o Pasquim pegou pesado com o cara, a gente vai se fuder no documentário, por que eu vou me meter num negócio desse? Eu falei, porque vocês nunca foram frouxos, vocês nunca foram covardes, vocês escreveram tudo que escreveram, então sabem defender naquela época, vocês são inteligentes também. Foi, os caras toparam uma boa. E o contador deu mais trabalho, não por ele, que ele estava louco também para contar a versão dele. Só que a família era muito machucada. Então eles não queriam. Tem até um áudio off da mulher dele falando: isso aconteceu há 40 anos, você vem trazer esse troço de novo. Aí foi até quando uma cena assim meio forte, que quando a gente acabou,
E ele morava numa casa humilde, lá na periferia de São Paulo. E quando a gente acabou, estava chegando um filho dele que estava na universidade, jovem, 20 e poucos anos, 22, 23 anos. Quando ele entrou, ele me viu. E ele ficou assim, ele falou, ué, você está aqui em casa? Aí ele ficou todo feliz, aí daqui a pouco falou assim, por quê? Aí a mãe dele, é seu pai, falando daquela história de 40 anos. O moleque ficou transtornado. Você não acredita que você vai mexer nisso de novo. Então foi uma coisa, mas o cara queria falar, entendeu? Eu acho que a minha escola mesmo foi o que vi da vida, entendeu? O que vi da vida, assim, teve duas coisas que a gente foi muito feliz na escolha. Um foi um método, que eu vi num documentário que eu tenho, o meu parceiro do Simonal, meus parceiros, né? Michael Langer, que eu trabalho com ele até hoje, o Calvito Leal, que fez o Simonal comigo, eles que me mostraram um make-off de um documentário chamado Fog of War, que é Fumaças das Guerras of Wars, que é sobre um cara que foi da defesa, do secretário de defesa americano, Robert McNamara, na Guerra do Vietnã, um monte de governo, não sei o que, era sobre esse cara. E o make-off, você via que, na verdade, o cara que entrevistava ele não estava ali. Era como se fosse era um teleprompter na lente da câmera, com a imagem do entrevistador. É uma aparelhagem que existe, tem nome, eu sempre esqueço, mas é só procurar teleprompter com imagem, que em vez de passar o texto, entra a cara do entrevistador. Então eu ficava em outro lugar, entrevistando, e a pessoa ficava sozinha no estúdio, entendeu? Com duas câmeras. Só isso. E o operador de áudio. Só isso. E todos eles vestidos de preto, com a luz só na pessoa. A ideia é que a pessoa ficasse meio a coisa mais intimista que a gente conseguiu. As perguntas iniciais, eu que fazia pauta, e a gente também foi aprendendo que eu nunca entrava numa pergunta assim de cara ser meio previsível para a pessoa, do tipo que ela já está habituada a responder. Depois eu comecei também até a estabelecer um método. Toda a primeira pergunta que eu fiz para todo mundo, a partir do segundo, acho que a única que eu não fiz foi para o Zeca Pagodinho, que foi o primeiro. Qual era a lembrança mais antiga que ele tinha dele mesmo? Qual a lembrança mais... Nada, da infância, obviamente que é da infância, a lembrança mais antiga que a pessoa tinha dela mesma. E havia gente que aproveitava isso para digredir até o diabo, tem gente que ficava com dificuldade para falar isso, mas tudo bem, era a forma de... E a gente ia ali, né, conversando sobre isso. Nesse caso, eu acho que eu consegui muito... A gente conseguiu vários momentos. Eu me lembro uma vez que eu estava falando com o Fittipaldi, o Emerson Fittipaldi, e aí eu fiz uma pergunta qualquer, aí começou a lembrar do pai dele, né? Aí as pessoas ficavam muito emotivas, a Lília Cabral, Cissa Guimarães, várias pessoas eu me lembro de ficarem muito emotivas. A Xuxa foi o caso mais impressionante, porque foi o maior ibope do século do Fantástico. Foi o maior que vi da vida, todos eles tinham volta por uma faixa de 10 minutos, um pouco menos, um pouco mais. Ela teve 26 minutos. E a Xuxa foi um episódio pessoal. Eu conhecia a Xuxa, tinha sido convidado no programa, mas nunca nos frequentamos. Não sou do hall de amizade da Xuxa, nem ela, minha que me dera, mas estava ali, conhecia do Globo, ali, participava do programa e tudo. Aí um belo dia, na verdade uma bela noite, eu estava voltando de Nova York, né? Fui passear lá com minha esposa trabalha no setor de petróleo, ela seguiu de Nova York para o Texas, e eu voltei sozinho. Entrou a Xuxa com a Safra no voo, e teve uma confusão, não causada por elas, mas pelo funcionário, a tripulação, porque ela tinha, o avião não tinha primeira classe. E aí foi um constrangimento para ela, coitada. Para ela não, para a tripulação, senhora, você me desculpe, não sei o quê. Botaram lá, estava na business, botaram, estava do lado. Eu me lembro até que a Sasha era pequenininha, até 11 anos, 10 anos, sei lá, eu tenho 12 anos, sei lá. Ela falou, viu, mãe, a gente pode viajar que nem as pessoas normais, né? Isso na business, né? Assim, tipo, aí beleza, estamos lá, não sei o quê. A Sasha sozinha, numa cadeira, na fila, a Xuxa sozinha na fila, e eu também estava sozinho no meio. Estava sozinho, não sei o quê. Aí eu tô dormindo, a Xuxa me acorda, aí chega assim, acorda que eu quero conversar com você, não sei o quê. De madrugada, não vou. Viramos a noite,
conversando, eu sentei do lado dela. Ela falou que ela tinha assistido Que Vida Vida, ela precisava de algum veículo para contar uma história e que ela tinha achado o negócio. O único lugar que ela imaginou que aquilo seria tratado com dignidade e sem sensacionalismo, sem estardalhaço, tanto que o ápice, que a coisa dela ter sido molestada, não foi ao ar em chamada. Eu fiz questão de não botar, não era questão de spoiler, a questão exatamente de não ser uma coisa escandalosa. E por mais que fosse uma coisa forte. E que ela tinha sido cooptada, chamada para ser o rosto principal da coisa contra a violência infantil, que era conhecido como Lei da Palmada. Então teve uma discussão, imagina, se o pai não pode dar mais palmada, a palmada não era, palmada é um eufemismo para a violência infantil, diabo. E ela, uma das coisas, o mote principal era que o silêncio só beneficia o agressor. E ela, falando que ela ficava lá, ela falou assim, eu não posso mais manter silêncio, porque aconteceu muita coisa na minha vida, né? A respeito disso, se eu falo para as pessoas denunciarem, eu não posso ter uma coisa. Então foi isso. A gente começou a conversar com isso. Eu, quando fiz a pergunta para ela, foi impressionante, porque eu fiz essa pergunta assim, você nunca se envolveu com partido, causa política, você é até acusada de ser meio alienada, não está aí com isso tudo. Eu falei assim mesmo, por que você aceitou participar da tal da lei da palmada contra o abuso infantil? Ela falou mais de meia hora. Isso foi enxurrado. Porque as pessoas estavam, porque ela falou, até as pessoas criticaram, parecia ensaiado. Óbvio que parecia ensaiado, ela estava ensaiando aquilo na cabeça dela não sei quantos anos. Estava fazendo terapia não sei quantos anos, entendeu? Não teve essas coisas. E foi um negócio impressionante, a repercussão foi quando o quadro estava no ar, primeira negócio, teve uma menina de 17 anos no Espírito Santo que denunciou o avô já tinha engravidado ela 2 vezes, entendeu? E foi para a polícia, porque a Xuxa falou que tinha que falar. Assim, 100 mil casos pelo Brasil. Então foi um negócio muito forte nesse sentido. Então, na verdade, ali, só para fechar a tua pergunta, eu acho que o Que Vida Vida me deu assim, uma confiança instrumental para levar essa questão das conversas com pessoas. O caso Nardoni foi o mais impressionante, que por mais que eu não consegui falar com o casal, o Alexandre e a Ana Carolina, a madrasta, né? Que as duas são Ana Carolina, né? Então é complicado, a mãe e a madrasta. Então você tem... eu não consegui falar com eles, tentei, mas eles também não queriam, estavam lá, que só eu se fuder, se falasse. Tentei, mas todo mundo que estava envolvido naquilo era meio assim, digamos, ou machucado, ou ressabiado, ou temeroso, porque todos eles, do juiz, a perícia, foi o caso mais importante da vida, entendeu? E a família da menina era uma coisa emocional muito forte. Eu tive 2 conversas antes com a mãe, graças a Deus também, ela confiou em mim, 2 milhões de entrevistas depois, todas, graças a Deus, falando bem de mim, assim, porque eu tive um cuidado exatamente, ou a mãe de uma criança, de uma filha morta. Então, você tem que chegar com isso assim, o máximo de piano possível. Assim, e a escolha no documentário foi muito mais, assim, entre aspas, estética, porque eu sabia que era um tema muito pesado, eu sabia que toda a história ia ser contada com muito arquivo de várias fontes diferentes, então, muita confusão, muita sirene, muita população na rua gritando, cara. Então foi o primeiro documentário que eu fiz com os entrevistados todos no estúdio, no set. Todos os outros eu faço fazendo ou na locação, ou no local da pessoa, o diabo. Que deu para a gente administrar como luz e identidade uma coisa mais cool, mais contida, mais, entre aspas, elegante, para contrastar um pouco com aquela coisa que estava muito pesada. Então você vai desde escolhas estéticas até um aprendizado, cara. Do mesmo jeito que quando eu comecei a fazer redação final, eu comecei auxiliando o Cláudio Paiva no TV Pirata, né? Chega assim, texto do Luiz Fernando Veríssimo. Eu vou mexer em texto de Fernando Veríssimo. Quem sou eu para mexer em texto de Fernando Veríssimo? Mas era uma função, um trabalho. Eu tinha que transformar aquilo numa coisa mais audiovisual, às vezes eu tive que mexer, coisa dentro. Então eu aprendi a fazer, tanto que depois eu fiz 20 anos de redação final do Caceta. Entendeu? Assim, que eram as coisas que... E piadas que às vezes você
não estava gostando tanto do final, alguma coisa desse tipo, você vai aprendendo a lidar com aquilo. No caso de entrevistar, eu acho que é aprendizado, é milhagem, mas eu acho que também as principais competências, né? A primeira é não competir em absoluta forma nenhuma com o entrevistado, entendeu? Não tentar saber mais que ele, então nem se fala. Mas mesmo duvidar do cara, se você tem alguma coisa tem contraditória, não sei o quê, você tem que também pegar pode, por exemplo, eu, pelo menos, nunca tive essa experiência, posso até também ter, você ter que confrontar direto, não, você está mentindo, não é nada disso, eu nunca tive isso. Você conte a sua versão. E você fala, mas existe gente que fala ao contrário do que você falou, não sei o que, para tentar também, é óbvio. Nunca, graças a Deus também, nunca fiz nada chapa branca. Então, eu nem quero fazer. Então, tem um misto de mérito de Dona Francilina, minha mãe, que é, né, educação, né? Você tem alguma educaçãozinha, saber chegar nas pessoas com, digamos assim, presença e personalidade, sem subserviência. Você não vai lá, não está, né, devendo nada para aquela pessoa, pedindo desculpa por nada, mas você tem a obrigação de conduzir aquilo por um bom termo. Assim, a agressividade do entrevistado, a não ser que você tenha um negócio de denúncia, uma coisa que necessite isso, era contraproducente. O cara perde a confiança em você, até para você chegar no resultado que você quer, que o cara espelhe a contradição que ele é, você tem que deixar o cara à vontade. Exatamente isso. Transpareceu exatamente isso. Você deixou à vontade os entrevistados. Agora, ainda falando do seu trabalho de diretor e voltando para o humor, você fez a série sobre o Bussunda, né? Tá disponível aí. E foi sobre um tema que você estava envolvido 100% por motivos óbvios. Eu queria saber, por isso, foi difícil reviver momentos pesados dessa trajetória do Bussunda, que antes de ser seu colega de trabalho era seu amigo, e você estava presente naquele momento fatídico, naquele dia? Cara, foi muito diferente. O único trabalho que eu fiz, que eu tinha esse envolvimento direto nessa participação, não é que eu conheci o Bussunda, eu vivi com o Bussunda, morei com ele, fui padrinho de casamento meu. Quando ele começou a namorar com a Angélica, que hoje é viúva dele, foi na casa que a gente morava, então todas as esposas se conheciam. Então a gente era galera, era turma ali, então eu nunca tinha tido esse lugar, né, nos trabalhos que eu fiz. Eu não conheci o Chacrinha, não conheci o Simonal. O documentário sobre o humor, que até o Caceta aparece, mas era o Caceta ali, e também não é uma coisa assim pessoal. Não está falando da vida de ninguém ali, está falando sobre a cena, do humor, o contexto da época, essa coisa, censura, o caramba era outro tipo, não era uma coisa íntima, né, vamos dizer assim. No Bussunda, na verdade, aconteceram duas coisas ali. Primeiro foi essa motivação de meio reencontrar, passar limpo, conversar, e porque também quando a Tine quer fazer 15 anos para a morte dele, e quando eu entreguei o projeto, estamos mais tempo ainda, né, sei lá, 17 anos para comemorar os 15 anos da morte dele. Faltava 2 anos ainda. Aí eu fiquei assim, nos 15 anos seria uma data redonda, seria um prazo, que foi até interessante, que quando eu aprovei, eu quis fazer um longa, Globoplay, que sugeriu ser uma série. Eu achei melhor depois ser série, porque a gente ia fazer 4 episódios, fez 5, ainda sobrou coisa pra caramba, entendeu? E foi essa coisa assim, e ao mesmo tempo, os 15 anos de distância permitiram me debruçar sobre aquela história, aquele material, aquelas lembranças, tudo. Porque quando o Bussunda morreu, e eu não só estava lá, como vi o cara fazendo desfibrilador, o cacete, entendeu? Eu fiquei muito tempo sem conseguir. Eu não vi o nosso segundo filme. Nosso segundo filme, quando eu vi, a gente marcou para a Copa, ele estava ainda em processo de finalização, então ainda estava sem os efeitos especiais, sem acabamento, isso que eu vi o copião. E o Bussunda morreu, o filme foi lançado, eu não quis ver, não vi, eu fui ver trabalhando na série. Então, várias coisas, vídeos caseiros de viagens e coisas antigas, eu não via há muito tempo. E os 15 anos depois que eu fui descobrir isso, serviram exatamente para você conseguir ver
as imagens e ri pra caramba. Eu ri com muita coisa, entendeu? Assim, e até porque muita coisa eu não lembrava, e depois teve essa coisa também, que não é um esquecimento, mas é uma cicatrização. O tempo faz isso. Tá lá, você lembra exatamente porque você tem a cicatriz, mas não é o mesmo aquele dilaceramento que foi. Então, acho que quando foi bom, porque foi. Nossa, porque a gente falando depois, parece que tudo também foi muito planejado, entendeu? É mais uma análise posterior do que uma coisa, né, premeditada, né? A coisa terapêutica foi importante, assim, de você tratar disso, né, falar disso, foi muito importante. Alguns reencontros foram importantes, assim, inclusive com a mulher dele, com a filha dele, convidei a filha dele para dirigir comigo um episódio, entendeu? Eu conheci a filha dele, era criança, entendeu? Não acompanhei ela, a vida dela. Quando eu reencontrei para fazer o filme, eu não vi a Júlia, sei lá, quantos anos. Então, essa coisa foi essas duas motivações, uma coisa estritamente pessoal, né? E uma coisa também que tem a sua função de cura aí, de poder trabalhar com isso. E a surpresa que foi, para mim, a quantidade de material, foi o primeiro trabalho que eu fiz também, contando com o WhatsApp, né? Então, eu vários grupos de faculdade dele, de sei quem, coisa, eu vou fazer um negócio sobre o Bussunda, né? Começou a me mandar foto, vídeo, coisa que eu nunca tinha visto dele, viagem de turma de faculdade. E tem umas coisas assim, que eu falo que foi engraçado por isso, que eu saí do Bussunda, onde ninguém falava mal dele. O Bussunda era um cara adorado por todo mundo, e fui pro Nardoni, que ninguém falava bem. Então, assim, foi a coisa assim. É uma forma também de você percorrer diversos espectros. O Bussunda foi uma coisa assim, apesar da morte, da perda, do impacto, do trauma, né? Ele, 15 anos depois, foi um assunto leve de se tratar. Teve seus momentos emocionantes, teve choro, teve diabo, mas foi uma coisa, um rememorar agradável. O Nardoni foi um tipo de trabalho que eu nunca tinha feito e que é muito mais complicado, né? Que você em presídio, sala de autópsia, Instituto Médico Legal, essas coisas todas, não é um negócio assim, não é um programa que eu recomendo para pessoas. Eu nunca tinha feito isso, trabalhado assim. A gente tinha umas coisas na época, era muito protocolo de Covid, então você não podia, né, encher as vans da equipe, todo mundo ia. Assim, aí a gente acabava, as externas, principalmente, e alguns depoimentos também. Cara, todo mundo calado, de volta pro hotel, ninguém falava nada, todo mundo. Pô, tu passar um dia num presídio feminino, meu querido, tu fica assim, sala de amamentação, entendeu? Presa de mamar para bebê. É um negócio, pô, eu não sei como é que é presídio na Noruega, mas no Brasil é foda. E o Tremembé é um tido como, assim, bacana, porque não tem facção, não tem não sei o quê, então um presídio mais light, mas não tem presídio light, né? Então foi uma vivência, vamos dizer assim, bem oposta de tudo que eu tinha vivido. E também é legal, também acho isso legal, entendeu? Como foi ir a uma Copa do Mundo, quando eu falo isso, quando a gente chegou na Copa do Mundo, que agora fez 30 anos, em 94, assim, era muito engraçado, porque a gente não era o primeiro programa de humor brasileiro aí na Copa do Mundo. A gente foi programa de humor aí na Copa do Mundo. Os seguranças não entendiam porra nenhuma, porque a gente estava com credencial e a gente estava vestido que nem maluco. Então a gente ia chegar lá nos lugares, treino, media center, os lugares oficiais, que você segurança americano. Então a gente lá dizia que os caras vão dizer, pô, você não é jogador de futebol, tu não é treinador, tu não é jornalista. Que porra é você? Mas a gente é credencial, então pronto. Mas assim, a gente tem a gente foi entrevistado por CNN, televisão italiana, televisão francesa, exatamente explicando claro. Aqui surgiu, então, essa coisa. A gente foi à Antártida, tá numa negociação com a Marinha, não sei quantos anos, com um objetivo único de levar uma piada onde ninguém tinha levado ainda. A gente foi lá num ponto extremo que a gente conseguiu ir do Polo Sul para contar uma piada merda, nem me lembro qual era a piada, para você levar a piada onde ninguém tinha levado. E convencemos a Marinha, a Globo, tudo, para mandar para a Antártida, entendeu? Então, esse tipo de coisa, essas sarnas para se coçar, eu acho que são uma grande motivação. Entendeu? Você procurar coisas que você não fez ainda, né?
Estamos todos vivos ainda, então tem que aproveitar. Já estamos quase acabando, Hum. infelizmente, né? Porque esse papo tá muito legal. Eu queria que você falasse do seu próximo trabalho, que é um documentário, uma série, né, sobre o Nelson Rodrigues. Nelson chama Nelson vezes 4, são 4 episódios. Estou fazendo para o Canal Brasil. Na verdade, eu fiz um recorte, porque até por questões de produção mesmo, orçamentárias e tudo, eu não fiz uma coisa assim, Nelson Rodrigues, tudo. Por exemplo, eu não trato da biografia do Nelson Rodrigues. Até porque tem biografia escrita, quem quiser que leia, tudo certo. Eu trato sobre são 4 episódios, que é a obra, né? Digamos assim, o Nelson Rodrigues filósofo, a ideia que até eu vi a partir de uma entrevista do Pondé, que é filósofo, falando que o Nelson Rodrigues é o grande filósofo brasileiro. Aí eu comecei a pesquisar muitas coisas sobre isso e vi realmente que tem um pensamento rodriguiano sobre o ser humano, um olhar sobre o ser humano, a visão sobre as danações humanas, sobre as contradições humanas, que estão ali, digamos assim, não digo nem na berola, estão dentro da filosofia mesmo. Tem uma parte sobre um episódio sobre futebol, Nelson Rodrigues e o futebol, e outro sobre Nelson Rodrigues e política. Nelson Rodrigues sobre a questão das polêmicas, a coisa dele se auto-intitular reacionário, ser taxado de direitista, fascista, caramba. E ele tem a frase que eu acho maravilhosa, né? Não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou um homem que defende ferozmente sua própria solidão. Então, assim, isso que o cara exatamente, ele não queria turma, né? Não queria É incrível, né? Como eu acho que é parecida com a do Milô, que é outro personagem que eu tentei fazer, mas não consegui ainda a produção, capacidade de produção para fazer, que também quer falar isso sobre ser esquerda e direita. Fazer. Eu não gosto da direita porque é de direita, e eu não gosto da esquerda porque é de direita. Para mim, todo mundo é de direita, entendeu? Para mim, foda-se. Então, tem essa coisa dessa iconoclastia, dessa inteligência, entendeu? Cara, ninguém foi mais brilhante que Nelson Rodrigues. Ninguém. Brasileiro, não. Estou falando brasileiro, não tem. Temos grandes personagens, Milô, que eu ia falar grande. O Milô ainda tinha coisa das artes plásticas, era assim, mais multiplataforma, mas o Nelson também, né? Era cronista, dramaturgo, jornalista, escreveu sobre polícia, política, futebol, a vida como ela é. Só você, quantidade de coisa para. Cara, eu li Nelson Rodrigues uns 2 anos para cá enormemente e não devo ter arranhado. Você deve ter lido 5% do que ele produziu e li desbragadamente, entendeu? Mas é um personagem que sempre me fascinou como consumidor, como leitor, e consegui, digamos assim, alguém que esteve interessado também em contar essa história, que foi o Canal Brasil. A gente precisa também sempre, né, fazer esse casamento. Quando você consegue casar, você faz. Quando você não consegue casar, não dá para fazer. O Simonal foi o único que eu fiz, né, produzindo integralmente, as minhas próprias custas, mas como eu falei, é para abrir a minha lojinha, né? Abrir a minha lojinha e agora também tem que a galera entrar lá e consumir, né? Então, porque não dá para você ficar abrindo loja toda hora, porque senão, né, o bicho pega. Então, estou planejando esse agora, estou entregando esse agora. Agora, a partir daí também é tudo semeadura, né? Hoje mesmo eu passei finalizando o projeto para entregar, essa aqui outra coisa, mas aí tem que ver o que dá match, né? Entendeu? E de projetos futuros, tem algum que você possa falar? Eu tenho alguns, mas nada que esteja concreto para fazer, entendeu? Assim, concretizado. Né? Tem alguns até estágios avançados, mas que, exatamente porque não estarem contratados, divulgar não só pode dar azar, como chatear também quem está envolvido. Então tem algumas tentativas, não sei nem o que vai sair primeiro, tem desde biografias a projetos tipo mais um true crime, então tem meio que sair. O que eu gosto, o que me motiva assim, comum em todos primeiro, eu gostaria de assistir, entendeu? Eu faço o que eu gostaria de ver. A segunda coisa é aquilo tem substância para agarrar o espectador pela emoção, pode ser apreensão, riso,
o choro, que for, a emoção. Qualquer uma delas tem, pega o camarada pelo colarinho e ele quer ver, ele vai ver até o final, que ele vai saber que história é aquela, o que aconteceu com aquilo. Isso é outra coisa. A terceira coisa é como hoje várias coisas são, é longa ou séria, é quase a gosto de freguês. Eu já tive coisa que eu vendi como série e virou longa, que era o Isabela, por exemplo, Casa da Dona, e o contrário, eu vendi como longa e virou série com o Lussum. Então, tem algumas coisas que, dentro desses formatos, que é também um mandamento meu, que é não botar água no feijão. Entendeu? Assim, o cara é você tentar entregar a coisa que seja conteúdo, entendeu? Essa coisa de você ficar toda hora repetindo, né? Passa boi, passa boiada, passa boi, passa boiada. Eu acho que me chateia, eu tento pensar que chateia o espectador também. Então, no tempo assim. E como eu sou ainda bastante consumidor, eu sou meio cri-cri com algumas coisas também, que eu perco a paciência também com as coisas assim que fica meio jogada de qualquer jeito, foda-se que já foi repetido, foda-se que já falou isso. Então eu tenho basicamente, com os produtos que eu me envolvo e com as parcerias que eu tenho, com os times, que eu acho que a coisa mais tesuda disso tudo do audiovisual é porque é um esporte coletivo, entendeu? Você gosta de mexer, diretor, isso é coisa de cahier de cinema, isso é coisa de francês, isso é uma mentira, entendeu? O diretor não faz porra nenhuma sozinho, porra nenhuma, entendeu? Tem gente, por exemplo, um diretor pode ser o maior gênio, que se o editor não for bom, ele se fudeu, e ao contrário, se o editor for um gênio, ele pode salvar o diretor, entendeu? Assim, então, tem várias coisas ali que é time, então você conseguir trabalhar com gente que é foda e boa gente também, porque também ninguém merece, eu então que vou fazer meia, velho, não tem mais tempo que saco para trabalhar com gente histérica, neurótica, que estraga o dia. Então isso é meu filtro principal. E formar time é um negócio muito legal. E eu tenho dentro desse tipo, eu tenho um parceiro muito frequente, basicamente quase obrigatório, que é o Mikael. Eu só não fiz os dois de humor comigo por circunstâncias de agenda, mas a gente trabalha bastante junto. A gente é muito rigoroso um com o outro. E a gente tem espaço, a gente tem estatura para aguentar porrada um do outro, a gente tem esse trato, porrada metafórica, óbvio, né? Não sei, ninguém nunca me xingou, nunca xinguei ele, nunca gritei com ele, nunca gritou comigo, mas a gente é muito rigoroso no bate-bola, entendeu? Então isso também, acho que isso acaba emprestando um esmero, né, um cuidado para o produto final, entendeu? Obviamente nem tudo vai ser bem sucedido, nem todas as suas intenções são realizadas, mas tem preceitos básicos que vamos fazer gostando, né? Para quem vê também, você tentar com aquela coisa que é o clichê, né? Eu espero que vocês gostem de ver tanto quanto eu gostei de fazer. Então esse é o preceito que eu tento. Você pode ser feliz, pode ser não feliz, aí são circunstâncias. Cláudio, muito obrigado. Bom, obrigado a você, conversa boa. Foi ótimo. O Salada Cultural fica por aqui. Este programa tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, dar sugestões ou apontar correções. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem recompensa dependendo da faixa de contribuição e eu fico muito feliz por essa maneira de dizer que gosta do meu trabalho. Muito obrigado e até o próximo episódio.